Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, tudo bom? Seus hosts Bill e Felipe chegaram para mais um Broken Machines. Como vocês estão? E aí pessoal, tudo bem? Bom, esperamos que todos estejam bem e vamos começar já de cara com aqueles pedidos importantes, né? Seguir, avaliar, ativar o sininho, compartilhar o podcast. Parece que é muita coisa, né? Mas a verdade é que é muito rápido, né? Segue lá, avalia e ajuda a gente bastante. Sigam também o nosso Instagram, brokenmachines.podcast. E, obviamente, surgindo dúvidas, comentários, parcerias, qualquer coisa, o nosso contato por e-mail é brokenmachines.podcast@gmail.com. Outra coisa importante é, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar, coloca lá. Quando sair o post, é só comentar que a gente traz. Esse episódio de hoje, por exemplo, a gente lançou o post um pouco antes. Então, se vocês comentarem alguma coisa lá, a gente traz no programa aqui, traz para o convidado, enfim. Exatamente, a gente avisa pelo Instagram antes o que vai rolar no próximo episódio, então se quiser mandar algum comentário antes, a gente pode trazer, ou alguma dúvida já pode trazer para o assunto. E pela primeira vez, nós não estamos sozinhos. Quem veio aqui falar com a gente hoje é o nosso amigo querido, Lucas Parrini. Obrigada, Lucas, por ter aceitado aí nosso convite, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Oi, Bill, Felipe, tudo bem? Tudo certo comigo, espero que vocês também. Muito obrigado aí pelo convite para a gente fazer essa conversa aí bem descontraída sobre coisas um pouco engraçadas ou esquisitas que acontecem com a gente no dia a dia. Boa, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, Lucas. Claro, eu sou o Lucas Parrini, como vocês falaram, né? Eu moro em São Paulo, sou natural do Rio. Hoje eu trabalho, né, na área de produto também. Eu trabalho como Senior Product Manager de internacionalização na empresa Olist. Já atuei também como Head de produto, de design numa startup de streaming. Né? Já tenho aí uns 8 anos trabalhando com produto. Sempre muito voltado para varejo e e-commerce. São, digamos assim, que é o background que eu tenho mais experiência, vamos colocar assim. E de formação, né, eu sou formado em TI, apesar de não ser nem um pouco técnico. Tenho uma especialização em gerenciamento de projetos. Estou cursando agora também uma pós, né, na ESPM de pesquisa de mercado e Consumer Insights. E estou aí quebrando a cabeça aí no dia a dia para trazer soluções e entregar valor para as pessoas. Acho que é um pouquinho que eu posso dizer sobre mim, é isso. Boa. E, obviamente, a gente vai chamar o Lucas de novo aqui, que a gente tem um monte de assunto técnico, profissional para falar com ele, mas hoje, né, o Lucas veio aí porque a gente está começando um novo quadro e a gente decidiu, né, começar a dar logo o nome aos bois. A gente sempre fala aqui que vão ter quadros. Então, se vocês repararem, né, lá na lista, ali no Spotify ou na plataforma de áudio que você está ouvindo a gente, vocês vão reparar que a gente já está identificando, tanto nas descrições quanto nas imagens, quais são os quadros, né, a que os episódios pertencem. Né? Então, os 2 anteriores, os primeiros que a gente fez de Golden Circle e Três Horizontes, foram episódios do quadro Conceitos, né? Onde a gente passa ali, a gente explica e compartilha a nossa experiência sobre algum tipo de metodologia ou processo, né? E hoje o quadro que a gente está inaugurando, começando aqui, é o quadro Histórias, né? Que nada mais é do que aquele momento happy hour, onde a gente vai aí contar essas histórias engraçadas de coisas que aconteceram no trabalho, né? Quem nunca? Tá, então hoje o papo é solto, hoje a conversa é solta. Isso aí. A nossa host aqui, a Bill, ela tá com uma taça de vinho. Eu já abri uma cerveja, enfim. Exatamente. O Lucas não tá podendo beber, infelizmente, questões de saúde. Né? Eu, infelizmente, estou com um Cebion aqui para brindar com vocês hoje. Mas é isso mesmo, é clima de happy hour, então tô aqui com o meu vinhozinho, Felipe com a cerveja, porque a gente vai rir um pouco. E aí, de cara, eu queria já dizer que a gente não vai falar aqui os nomes das empresas, nem das pessoas, para não comprometer ninguém. Tem gente que tá com a orelha vermelha aí, não é a orelha vermelha? Tem gente que deve estar com a orelha vermelha, tá tenso agora, tá?
vai ser tudo anônimo, né? Se a gente falar algum nome, não é um nome real, é um nome fictício que a gente criou. Mas, enfim. E aí o tema, né, desse happy hour aqui, desse quadro de histórias que a gente está começando hoje, são as gafes, né? Os micos. E cada lugar do Brasil deve chamar de um jeito isso, né? Acho que gafe foi o mais... Aí a gente ia colocar como mico, né? Só que quando a gente... Micos, aí eu pensei, pô, eu não sei se pagar mico no Rio de Janeiro é isso, né? Cometer uma gafe, né? Passar por uma situação vergonhosa. Mas eu não sei se falam assim nos outros lugares. Então acho que gafe foi mais genérico, né? Mas enfim, resumindo, são situações constrangedoras, com certeza nós passamos situações constrangedoras no trabalho. Aquele momento The Office, que todo mundo já passou. Isso. Exatamente. Resumiu bem. Muito bom. Então, eu queria que a gente começasse falando, se a gente conseguir lembrar aqui, Felipe, qual é o maior mico, o maior gafe, situação mais constrangedora que você passou? Que eu já passei. Olha, eu vou pular. Eu vou passar pro Lucas, porque eu ainda estou pensando na minha. Eu tenho várias que eu observei, tá? Boa. Mas que eu já passei. Vai dizer que você nunca cometeu uma gafe. Perfeito, você. Não. São você várias. Não tá lembrando, eu não tô lembrando. Pô, com certeza eu tenho mais de uma, inclusive. Você chamava... Eu não posso falar os nomes, né? Mas porque esse é com nome, né? Você sempre chamou uma pessoa que trabalhou com a gente de um nome parecido, mas que não era o nome real dele. E você direto chamava ele do nome errado. Isso, gente, isso. Será que esse nome a gente pode falar? Não pode falar, porque eu acho que a pessoa vai, né? Inclusive, não vou me queimar aqui. Mas vamos dar um exemplo. Vamos dar um de dois exemplo. Nomes parecidos. Deixa eu ver. Sei lá, Antenor e Adalberto. Boa. Tipo isso, né? O nome da pessoa era Antenor e ele sempre chamava Adalberto. E aí toda vez que eu Você não, que as pessoas me corrigiam. Toda vez que eu corrigia ele, ele ficava, gente, mas não é o contrário? Eu sempre acho que tô falando certo. E eu em reunião, cara, às vezes eu virava e falava, porque o Adalberto vai apresentar aqui determinada coisa, aí todo mundo ficava assim me olhando. E ele próprio nunca corrigiu, né? Não. Pessoa educada. Eu tenho uma coisa com o nome, né, eu tenho uma preocupação, né, de chamar as pessoas pelo nome, de falar coisa. Só que eu acho que isso é genético, cara. Eu acho que isso é da minha mãe. Minha mãe sempre fez isso, e aí eu acho que eu herdei isso de alguma forma, não sei, isso veio, né? Mas tem também o cenário que eu não acho que é só da pessoa esquecer o nome e trocar o nome. Por exemplo, tem gente que tem cara de um nome. Sabe quando a pessoa tem cara de um nome? Então, por exemplo... Comigo é Ricardo. Teve um menino... Comigo é Ricardo. Sempre eu falava, Felipe, me chamava de Ricardo. Eu falei, gente, eu tenho uma coisa com o Ricardo que... Não, comigo acho que nunca aconteceu muito não, mas, por exemplo, eu trabalhei uma vez com um menino que ele é estagiário, super novinho, super... Sabe aquela pessoa muito introvertida, muito tímida, muito, né? Uhum. E ele tinha cara de Igor. Uhum. Ele tinha muita cara de Igor, mas o nome dele era, sei lá, Gabriel. E aí, eu só chamava ele de Igor. Só que as pessoas em volta, e era genuíno, assim, eu não lembrava o nome dele, eu olhava pra cara dele e eu tinha certeza, na minha cabeça, que o nome dele era Igor. E aí eu chamava, e aí a nossa chefe começou a chamar ele de Igor, e as pessoas em volta começaram a chamar ele de Igor também. E tadinho, ele era tão quietinho que ele não tinha coragem de corrigir. E Lucas, você tá quietinho aí, mas a gente quer saber a sua gafe. Olha, eu já presenciei algumas e já participei de outras, né? Vou falar que é muito mais agradável quando você tá vendo de fora, quando você não tá dentro da situação, né? Então, até quando você me fez o convite, eu refleti um pouco e não foi muito difícil de eu lembrar, né? Inclusive, eu e vocês dois já trabalhamos na mesma empresa, né? Em alguns momentos, em algum momento da nossa vida, então a gente já presenciou alguma dessas gafes, mas eu acho que eu posso trazer uma bem no início da minha carreira, quando eu trabalhava num lugar XPTO, né? Eu era analista funcional,
e eu dava consultoria em vários clientes do Rio e pelo estado do Rio também. Então era muito comum a gente conectar via TeamViewer, fazer uma call, isso muito antes da pandemia já era muito comum, né? Eu não consigo, eu não consigo levar o Lucas a esse ponto de seriedade. Eu já tô rindo aqui. Não, beleza. Não, exato, porque, tipo, como você me conhece pessoalmente, você sabe que, né, esses momentos, né, um pouco gafe, saia justa, eu até atraio esse tipo de coisa. Mas, Por bom, isso eu que foi tava lá, convidado. então eu tava lá, muito provavelmente, eu não lembro o contexto, mas muito provavelmente estava do lado de um amigo no escritório, tendo que conectar em alguns clientes, porque o update do software, né, cagou o sistema inteiro, estava lá. E aí, em determinado momento, um cliente me ligou via Skype na época. E aí eu tava muito atarefado, ele me ligou para tirar alguma dúvida. E aí, como ele era, sei lá, vamos falar, o 10º cliente que tava me ligando, eu já tava até a tampa, né? E aí, o que eu fiz? Ao invés de mutar a ligação e falar pro meu amigo, eu virei pro lado e comecei a reclamar. Falei assim, pô, esse cara tá me ligando, não sei o que, eu não aguento mais, lá, lá, lá. Eu comecei a esbravejar do lado pro meu amigo. Ai, meu E aí o Deus. cara virou e mandou simplesmente assim: Lucas, só pra te avisar que você não se mutou, tá? Nossa, nessa hora eu queria enfiar minha cabeça num buraco igual uma avestruz. E aí eu inventei uma desculpa. Falei, não, fulano, desculpa, eu tô falando com suporte aqui, na realidade, que tá dando muito problema, lá, lá. E passou, mas, tipo assim, foi um momento onde meu coração foi na boca e voltou, porque a gente era, na época, muito avaliado pelos clientes e eu só esperei a nota bomba chegar, né? Mas ficou Ai, por meu isso Deus. mesmo. Eu acho que a primeira experiência profissional que eu tive, de gafe, assim, que eu comigo, acho que foi essa. Boa. Tem muito, né? E agora tem acontecido muito também com trabalho remoto, né? Dessas, da pessoa achar que mutou e não mutou. Eu já vi em reuniões assim com, sei lá, mais de 500 pessoas na empresa inteira e alguém começa a falar com a, sei lá, a pessoa começa a falar com a mulher ali e gritar e alguém fica muta, 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 porque, Sim, com Nossa, certeza. E pegando esse gancho do trabalho remoto, eu acho que a maior gafe que aconteceu comigo, coitada, não tem a ver comigo com a minha mãe, porque teve uma reunião, né, assim, né, em outras empresas, a gente tem que fazer call com a câmera ligada, né? Então você lá, às vezes coloca um blur ou organiza a casa para ficar lá tudo bonitinho e tudo mais. Mas teve uma call onde minha mãe passou de toalha no fundo, ah, meu Deus. toalha no carrinho com a toalha na bem coisa de mãe mesmo, com a toalha em volta, assim, né, do corpo e Ainda a tem toalha na aquela cabeça, sabe? Então, tipo, passou assim, aí eu falei. Aí eu baixei a tela assim rapidinho. Aí teve gente que mandou um kkk assim no chat. Eu falei, gente, ninguém viu nada. Aí minha mãe, aí depois eu me mutei rapidinho. Eu falei assim, mãe, eu tô com a câmera ligada. Ela, ai, meu filho. E ela, tipo, nem aí, ai, meu filho, desculpa e tal, tudo mais. Ela ficou zero constrangimento de que alguém tinha visto a cena, né? Mas ela falou assim, então da próxima vez me avisa, tá tudo bem e tal, não sei o quê, vai lá pro outro quarto, não sei o quê. mas assim, eu acho que com esse negócio de trabalho remoto, a coisa, no meu ponto de vista, diminuiu. Porque quando você está na empresa, você sofre das interações, da coisa social ali, Ah, né? Do sim. tipo, é aquela comida, você está trabalhando, aí vem a comida que foi esquentada, que está com fedor, Um cheiro de. Aí um eu cheiro já trabalhei enorme. com tanta gente que fazia comida com cheiro ruim. Ou então aquele cara que não toma banho, que chega do lado do outro, né? Tem umas coisas assim. Pessoas fedidas também. É... Mas, gente, eu tenho algumas aqui. Não, eu tô vendo a lista que você Eu vou ver as botou. de vocês. Eu tô guardando a melhor pro final. Boa! Eu vou falar primeiro das minhas, né? A gente vai começar falando das nossas, mas eu tenho outras muito boas de outras pessoas também. Eu realmente fiz uma lista, porque eu fui lembrando e fui As colocando minhas eu não aqui. lembro tanto, não. Quando começar a parte ali do outras pessoas, aí Você vocês vai lembrar algumas. pode me chamar que eu tenho um monte aqui. Não, a Bianca Virginiana que é óbvio que vai vir com lista. Vai vir com slide, vai vir com fotografias do dia. Pois é. Não, mas assim, eu pensei em três, eu acho que as três piores, pra mim, que aconteceram comigo, foram em três empresas diferentes. Uma delas foi quando a empresa queria contratar, a área de marketing lá, enfim, queria contratar a Sigus Fly
Esse nome da empresa eu posso falar porque, né? Inclusive acabou, eu acho. Era uma agência que fazia uns trabalhos incríveis, né? De animação, ilustração, né? E aí a dona da empresa estava conversando ali e no ambiente ali onde eu ficava, né? No computador, e aí ela virou para mim e falou assim: ai, o que você acha da gente contratar a Sigusfly para fazer nossa campanha, não sei o quê? E aí eu virei para ela, não, aí como é que foi que ela perguntou? Eu sei que ela perguntou de um jeito, que ela, o que você acha da Sigusfly? Aí eu falei assim, a Sigusfly? Eu quero é trabalhar na Sigusfly. Só que, tipo, eu falei isso pra dona da empresa. E foi tão natural, porque eu realmente tinha muita vontade de trabalhar na Sigusfly. Eu admirava muito os designers de lá, né? E aí eu falei assim, muito naturalmente, mas assim que sabe quando a coisa sai da sua boca, é assim que saiu, você imediatamente quer colocar de volta. E eu fiquei dias sem dormir, tipo, meu Deus, eu vou ser mandada embora. As Ela gafes olhou pra mim. são as piores, né? E ela olhou pra minha cara assim, de tipo assim, como assim? Você não quer trabalhar aqui? Foi horrível, eu fiquei me sentindo muito mal, porque foi muito sem sentir. A outra foi num primeiro dia de trabalho, eu tinha mudado de emprego, inclusive saí dessa empresa e fui pra uma outra. E aí era o meu primeiro dia. E aí o chefe, né, o rapaz que ia ser meu chefe, né, ele falou assim pra mim, chega lá com umas 10, 10 e meia, assim, que era uma empresa um pouco mais relax, e eu tava acostumada a chegar às 9 em ponto, né, na empresa anterior. Então eu falei, pô, eu não vou chegar 10, 10 e meia, meu primeiro dia, eu vou chegar cedinho. Então eu cheguei lá 9 horas da manhã e não tinha ninguém, realmente não tinha ninguém. Eu fiquei um tempão esperando até chegar alguém. Só tinha a moça da recepção ali, uma menina do RH e tal. Só que eu tenho uma coisa que quando eu tô nervosa, não sei se vocês têm isso, gente. Quando eu tô nervosa e muito ansiosa, me dá muita dor de barriga. Me dá muita dor de barriga. E não foi diferente, era o primeiro dia. E eu pensei, cara, não vai rolar. Então a primeira coisa que eu fiz nessa empresa quando eu cheguei foi ir no banheiro. Só que eu tava tão nervosa que o que que eu fiz? Eu tava acostumada também que na outra empresa, o banheiro era uma portinha que você entrava e já tinha ali um vaso, né, sanitário, e uma pia, era um banheiro só. E nessa empresa já era aquele banheiro que tem cabines, né? Só que eu tava tão acostumada na empresa a entrar no banheiro e já trancar a porta, que eu tranquei a porta do banheiro e entrei na cabine. Aí eu tô lá, né, enfim, fazendo as minhas necessidades. Daqui a pouco eu ouço tchac tchac na porta, a faxineira gritando assim: ué, quem trancou aqui? A faxineira queria entrar pra limpar e eu não conseguia levantar. Eu comecei a gritar lá de dentro: peraí, peraí. Me limpei super rápido. E foi horrível, eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha. Eu abri a porta, aí falei pra ela: desculpa, foi força do hábito, eu acabei trancando e tal, mas eu fiquei assim, num nervosismo absurdo e me senti muito mal também. Pô, posso pegar esse gancho do banheiro para contar uma Claro, história? vai lá, vai lá. Não exatamente uma gafe, mas situação engraçada, vai. Como eu falei, né? Momento The Office. E aí, uma das minhas primeiras experiências, assim, né? Tinha um garoto no trabalho que eu achava ele super bonitinho e tudo mais, tal. Crushzinho de trabalho, né? Quem nunca teve, né? Época de presencial, isso era muito comum. E aí, Ô, fez tudo bem. Lucas, olha Oi? só, não vem com essa de presencial não, que eu sei que você tem crushzinho remoto também. Ninguém precisa saber, ninguém precisa saber. E aí, lá nessa empresa também os banheiros eram individuais, então era uma pessoa por vez, inclusive o masculino e tudo mais. E aí eu tava um dia no escritório e aí queria ir no banheiro. Aí o banheiro estava ocupado. E aí eu fiquei esperando. Aí eu tô vendo barulho de descarga lá dentro. Aí descarga e descarga. Eu falei, gente, a pessoa tá passando mal, o que tá acontecendo, né? E aí, passado um tempo depois, a pessoa abre a porta. Quem que abre a porta era esse menininho esse menininho não, né? Esse era um homem já, né, gente? Era essa pessoa que estava no banheiro. Aí ele olhou assim pra minha cara sem graça, eu olhei pra ele. Aí que eu fiz a seguinte entrada, ele falou, pô, não entra não que eu entupi o vaso, eu vou ter que chamar alguém. Cara, o meu crush acabou instantaneamente, porque, tipo assim,
Sim, as pessoas têm suas necessidades, faz número 1, faz número 2, beleza. Só que tem fases, assim, né, pra você, né? Pra você conhecer a pessoa, pra você, até você assimilar que a pessoa faz número 2 também. Por exemplo, você vê, sei lá, a Gisele Bündchen ou um cara muito gato, artista de Hollywood, você acha que a pessoa não vai no banheiro, né? A gente tem ali um endeusamento. Eu tinha isso nesse garoto, né? E, pô, presenciar isso, porque um que tava um cheiro, né? Porque, né? O outro que estava entupido. Então o cara interditou o vaso e foi assim que também, junto com ele, junto com a descarga depois lá que desceu tudo, foi o meu crush com ele que eu não consegui superar essa, essa situação. Que horror. Demais. Venho trazer verdades agora, não mentiras, ao contrário. Vou contar uma história aqui. Quer polemizar. Polemizar. E estava eu e mais 2 funcionários da minha empresa, trabalhando alocados no cliente, tal, naquela época que o trabalho era presencial. E tudo bem, estamos lá, prontamente, sentados dentro da empresa, trabalhando. De repente, um funcionário que estava sentado na minha frente recebe a visita de uma pessoa, uma mulher, né, muito bonita e tal. E ela faz um pedido para ele: você poderia me ajudar, tal e tal coisa, porque a gente está querendo fazer uma mudança aqui no site, enfim. E esse funcionário fala: não, tudo bem, eu posso te ajudar, não tem problema nenhum. Né? Continua, estava trabalhando ali, deu uma pausa, falou: não, eu posso te ajudar. Ela falou: tá, muito obrigado, você é uma pessoa super solícita. Então, assim que você puder, tiver um tempo. Ele: tá bom, eu vou te ajudar, não vejo problema nenhum. E aí ele terminou a conversa, né? Ela estava com uma blusa assim que mostrava um pouco da barriga dela. E ele terminou a conversa colocando o dedo no umbigo dela. Tipo: tá bom, eu vou lá te ajudar. Meu Deus! Isso na minha frente. E assim, a mulher ficou vermelha, tá? Foi só isso. Eu fiquei vermelho. E a pessoa que fez isso ficou normal. Tipo, dedinho no umbigo ali. Já vou lá. E é isso. E aí a mulher saiu, né? Eu tive que chegar pra pessoa e falar: então, assim, bem, não se faz isso num ambiente corporativo. Enfim, não é assim que a gente aceita as tarefas. Não, aceitar a tarefa, eu boto o dedo no seu umbigo, né? E, tipo... Mas a gente já presenciou coisas nesse nível, né? De tapa na bunda até também, né? Tapa na bunda, teve tapa na bunda. Que teve enfim. Tapa na bunda, brincadeira, tapinha na 5ª série, tapinha na testa. Aí o rapaz vai dar um tapa na bunda da gente, eu já moça. Presenciei gente brigando por causa de biscoito, que roubou o biscoito do outro. Olha, é um negócio... Mas cara, vamos lá. Briga de coisa, comeu minha marmita, tomou meu iogurte, nossa, era muito comum. E é interessante, né? Porque às vezes você tá num ponto assim, você tá com um pensamento super estratégico sobre um negócio, tá acontecendo um mega problema ali de negócio, enfim, e alguém bate na sua sala, tipo assim: então eu tenho uma coisa séria pra te falar. O quê? O meu biscoito sumiu e eu sei que foi fulano. Tipo assim. Você fala assim. Tipo, e era negresco. E era negresco. Um negócio assim, né? Pior é isso, era chocolice o biscoito. Era chocolice, então... Aí, o tia, fulaninho da carteira do lado pegou o meu biscoito. Às vezes vira uma creche, umas 5ª séries mesmo, que são uma coisa que eu vou te dizer. Mas como você disse, aí chocolice é outra história. Chocolice tem que baixar a delegacia. Não, gente, e um menino que trabalhava comigo, que ele tava numa fase da vida dele, assim, que ele tava namorando com uma menina que era vegetariana, e aí ele decidiu que ele ia ser vegetariano, e ele era um tipo, assim, baixinho, magrinho. E aí esse menino, ele entrou numa vibe de que ele tinha que ganhar corpo, ele precisava ficar forte, porque ele era, né, magrinho e tal, mas ele vegetariano. E aí ele entrou numa dieta e numa frequência de academia ali, muito hardcore. Então, assim, ele almoçava 2 vezes. Chegava na hora do almoço, era tipo, ele almoçava a primeira vez uma lasanha de micro-ondas, que era só de queijo, sei lá, uma lasanha vegetariana. E depois ele comia um arroz, feijão e ovo, que eu acho que ovo ele comia, uma coisa assim.
E aí ele comia e, assim, muito carboidrato, de um jeito muito doido, que eu acho muito difícil que um nutricionista tenha feito essa dieta pra ele. Mas ele queria ganhar massa, então ele ia lá, comia os negócios, a gente já achava isso esquisito. E todo dia, quando ele chegava em casa, ele fazia uma sequência de exercícios, porque ele queria ganhar ali o shape. E aí um dia a gente teve que ficar até mais tarde no escritório, e no final ficou só eu e ele, porque a gente precisava mandar um arquivo para a gráfica. E a gente tinha que finalizar o arquivo naquele dia para enviar para a gráfica. E o que aconteceu? Quando deu o horário ele tinha coisa no horário, ele tinha cronômetro, a hora de almoçar 1, a hora de almoçar 2, a hora de lanchar 3, enfim, e a hora de malhar. Chegou a hora de malhar e ele ainda estava no escritório porque a gente tinha que finalizar o arquivo naquele dia para mandar. Isso super acontece, né? E não é que eu vou na sala do lado pegar alguma coisa, sei lá, um papel para imprimir, um teste, não sei o que eu fui fazer. Quando eu volto, o rapaz está fazendo flexão no chão, no meio do escritório. Ele começou a fazer flexão, ele começou a fazer a sequência dele. Então ele sentava no computador, mexia mais um pouco no arquivo, fazia a série dele. E aí ele fazia os agachamentos, as flexões, o que ele estava fazendo. E eu assim, olhando, tipo, amigo, o que você está fazendo? E ele, não, é porque deu a hora de malhar e eu não posso deixar de malhar hoje, eu tenho que malhar todos os dias. E foi uma situação muito constrangedora, inclusive pra mim, porque eu estava sozinho com ele no escritório e ele malhando. E a pessoa malhando no escritório. A pessoa malhando no escritório. Surreal. A gente falou, né, de dedo no umbigo, de mão na bunda, enfim, né, coisas bem desagradáveis para se ter em um ambiente de trabalho, mas eu também passei por alguma situação muito constrangedora um pouco delicada, referente a esse tema. Tava eu junto com um amigo de trabalho também, e eu fui entrevistar, era uma vaga para desenvolvedor. Eu atuei como team lead, ele era tech lead na época. A gente foi entrevistar uma pessoa. E aí, beleza, a pessoa foi super bem na entrevista. Né? A gente tinha acordado que ele ia seguir para a próxima etapa, que já era a etapa técnica. Beleza, isso foi um dia, sei lá, uma terça-feira. E aí, fui para casa. Da terça-feira à noite, eu acesso o Facebook na época, né? E aí eu recebo uma mensagem dessa pessoa que eu entrevistei. Aí, oi, Lucas, tudo bem? Eu olhei e falei, oi, fulano, tudo bem? Eu falei com ele, fui cordial, porque eu tava crente e falei, deve estar com alguma dúvida do processo, quer me avisar de alguma coisa e tudo mais. E aí a pessoa começou a puxar assunto comigo, e eu vi que não me perguntava nada de trabalho, nada do processo seletivo. Aí eu falei assim, fulano, você quer tirar alguma dúvida, algo do tipo? Ele falou, não, na realidade eu gostei de você e aí eu quis te adicionar e tudo mais. Aí eu falei assim, beleza, mas eu não sei se é legal a gente falar por aqui durante o processo seletivo e tudo mais. Ele falou, poxa, que pena. Ele falou, na verdade tem uma coisa que eu queria te falar. Eu falei, o quê? Daqui a 2 semanas eu tô indo pra Disney. E você acha que tem problema pro processo seletivo? Eu falei, não, você seguindo as etapas, não tem nenhum problema a gente te esperar e tudo mais. Aí ele, e que tipo de chocolate você gosta? Aí eu, chocolate. Aí eu falei, fulano, olha só, não é legal a gente ter esse tipo de conversa aqui. Eu passei meu e-mail pra ele, se você tiver qualquer dúvida do processo seletivo, você ainda fui fofo, né, gente? Você me manda aqui através desse e-mail, né? lucas.parrini@xxx.com. Gente, xxx não é o site que estão pensando, tá? Eu vou dizer o nome da empresa. Sei, passou o Lucas XXX, eu vou mandar. Ele não tava com dúvida de teste sofá nem nada disso, pelo amor de Deus. E aí eu falei, não acredito, cara, que parada bizarra é essa? Aí no dia seguinte, eu voltei e falei com esse tech lead, e ele falou, mano, não acredito, não sei o que, não. Eu falei, pois vamos cortar esse cara. E esse cara tinha sido mandado por uma empresa terceirizada pra entrevista, né? E eu falei, falo com a empresa que ele atuou dessa forma. Eu falei, mas eu não quero ferrar o cara também e tudo mais. E aí, quando eu tava lá na empresa ainda, eu bloqueei essa pessoa no Facebook. E aí, no dia seguinte, ele veio pelo Instagram me mandar mensagem. Aí eu falei, não, gente, pera, a pessoa também já tá num nível já psíquico, né? E aí eu tive que bloquear. Não. Pois eu tive que bloquear também. E
e cortado o processo. Moral da história, eu não falei com a empresa que me mandou ele. Era uma empresa que a gente tinha uma relação muito boa, mas eu fiquei com receio de prejudicar a pessoa. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria falado. A gente vai fazer um episódio só desse tema. Tema histórias de questões românticas no trabalho, né? Que podem até ser assédios, ser considerados assédios, né? A gente quer falar. Mas, ô, Lucas, você com essas histórias, né? O preço de ser um cara assim como, né? Um deus grego. Mas eu posso falar uma coisa? Olha, eu vou dizer só um detalhe. Se alguém que estiver ouvindo a gente aqui tiver algum interesse no Lucas, manda e-mail para lucas.parrini@xxx. Vai fazer uma chamada, tô solteiro, pode mandar aí, caixa postal. Vai sortear, a Xuxa vai sortear lá e eu vou ver. Tem as cantadas que são intencionais, mas tem as não intencionais também, que aconteceu comigo uma vez, não sei se você vai lembrar, Felipe. Eu lembro. A gente tava conversando com um time, assim, né, os desenvolvedores ali, eu não lembro qual era o assunto, eu sei que em algum momento a gente começou a falar sobre algum assunto que envolvia química ali, um papo de nerd, Uhum. E aí a gente tava falando de carbono, eu não sei exatamente qual era o assunto, não lembro mesmo, mas a gente tava falando de carbono. De repente essa pessoa vira pra mim e fala assim: você sabe que sob muita, muita pressão mesmo, você na realidade é um diamante. Eu lembro disso, uma coisa assim, né? Que ele ficou vermelho depois. Porque ele é casado, ele ficou vermelho e ele não foi intencional, ele não tava me cantando. Ele quis dizer, né, que quando a gente... A pessoa em questão inclusive, amigo nosso. Porque é amigo nosso e tal, Foi muito engraçado. E a gente sabe que no carbono, né, enfim, determinada CNTP ali vira diamante. E aí ele quis dizer isso, mas ele falou olhando pra mim. E ele falou: você sabe que você, na verdade, é um diamante. Gente, foi muito engraçado. O rapaz em questão era muito branco, né? Uhum. Ele ficou rosa, ele ficou vermelho, ele ficou de todas as cores do arco-íris quando ele falou isso. Eu tenho uma muito boa pra contar. Mas muito boa pra contar. E aí... Agora tem que ser muito bom mesmo. Ah, não, mas essa envolve pegadinha. A gente quer fazer um episódio... Foi a da minha esposa. Só de pegadinha. Foi a da minha esposa. Poxa, mas essa da minha esposa... Essa aí é a história que eu lembro que quando eu soube, eu me joguei no chão da empresa e fiquei rindo. Caraca, mas não posso falar essa, então. Essa não pode falar. Pode, mas é porque guarda essa pro episódio das pegadinhas. A gente vai fazer um episódio só de pegadinha que a gente fez com os colegas. Ou que a gente viu, presenciou também. Essa aí guarda. Eu tenho uma na manga aqui, não querendo trazer para esse lado novamente, né? Eu falo assim, nossa, o Lucas é mão nojento e tudo mais, mas são coisas que eu presenciei, eu tenho que contar, tenho que jogar aqui na mesa, né? Vai que vai. Ó, gente, essa é bizarra, cara. Eu quando presenciei, eu não acreditei. Estava eu e mais um amigo. É bom que tem testemunho ocular, né? Que não dá pra mentir. Aquilo ali aconteceu. Estávamos indo prestar consultoria numa empresa XPTO. E aí a gente chegou na área de TI e sentamos para esperar a pessoa. E aí a gente observou que era quem já foi num departamento de TI de uma empresa onde o core não é TI, sabe como que é a bagunça, né? Teclado para um lado, monitor para o outro, pente de memória para o outro, aquela zona. E no meio daquela zona, a gente estava olhando para o chão, eu lembro perfeitamente, era um chão de madeira, e sabe cocô de passarinho quando seca? Fica aquela coisa assim meio que branca no chão, sabe? Esquisita. E a gente olhou que tinha vários assim pelo chão, só que a gente não entendeu o que era aquilo. Eu falei assim, gente, o que é isso? E passou, aí a moça chegou, atendeu a gente fez o nosso trabalho lá, voltamos, cada um foi para sua casa e na semana seguinte a gente voltou e percebemos que tinha a mesma estrutura de como se fosse um cocô de passarinho seco ali no chão. A gente achou esquisito. E nesse dia demorou mais.
E a gente estava lá trabalhando e tudo mais, e a moça chegou para dividir a mesa com a gente, para a gente entender um pouco do processo, do que ela queria. E em determinado momento ela simplesmente escarra no chão. Ela estava falando com a gente, ela escarrou no chão, tipo, ela, sabe, puxou o catarro, assim, o cuspe com toda a força Isso, possível, cara! assim. E aí foi que a gente entendeu que o chão inteiro não era cocô ali de passarinho, porque como que o passarinho entraria? A gente entendeu que era a Gente, pessoa que cuspia no Tô chão chocada. durante o trabalho. Gente, tinham vários. Tipo assim, era o campo minado do catarro. Era o campo que minado do isso, cara! catarro e ficava ali. Eu falei assim, gente, essa empresa também não tem alguém para limpar, ou coitada da pessoa da limpeza não consegue aquele Não dá vazão. madeira e não consegue sair, porque, gente, eu fiquei incrédulo. Falei, como é possível? Eu falei, gente, como que é o chão da casa dessa pessoa? Então, tipo assim, não uma gafe nem nada, mas uma situação bizarra, tipo assim, gente, o que é que está acontecendo aqui? Se fosse até na lixeira, eu até passava um pano. Eu falava, beleza, né? Deselegante, vou usar essa palavra, mas tudo bem. Não, gente, no chão. Que Então isso, foi cara. Cara, Falar eu em coisa no entendi chão, perfeitamente. falar em coisa no chão, eu lembrei de uma outra aqui, que foi uma vez que a gente estava também no escritório, eu e uma amiga minha trabalhando, né? E aí tinha um cantinho, assim, no escritório, onde a gente deixava as bolsas, né? As mochilas e tal. Tipo um armário, assim, que Mas deixa tinha... eu só fazer uma observação. Você não vai sair desse bate-papo sem contar do Moisés. Tá, eu vou contar do Moisés. Moisés. Eu não sei se é uma gafe, mas, né, eu Pô, acho mas que a do Moisés. Mas a do Moisés eu realmente não tive categoria pra colocar, né? Mas enfim, eu vou contar essa do chão. E aí, de repente, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, né? A equipe de design ali era eu, essa minha amiga e um rapaz. E a gente guardava as mochilas, as nossas bolsas não era um armário porque era aberto, mas era uma entradinha assim de estante, de prateleira, onde tinham coisas da empresa ali, livros, fichários, né? Coisas antigas, né? De quem trabalhava em escritório, assim, que parecia repartição pública ainda. E aí, de repente, a gente entrou nesse cantinho pra mexer na bolsa, pegar alguma coisa. Eis que tem uma cueca no chão. Uma cueca que nitidamente estava usada. E no departamento eram só mulheres, e esse rapaz era o único homem, então só podia ser dele. E a gente, como é que você fala pra pessoa, tipo assim, então, sua cueca está no chão? E a gente ficou meio que tentando fazer com que ele tivesse que pegar alguma coisa lá dentro do armário pra ele ver. Mas coitado, quando ele viu que a gente viu, e ele ficou muito sem graça e guardou dentro da bolsa, e ele assim, desculpa, é porque eu vim da casa da minha namorada e não sei o que, e ele ficou muito sem graça e a gente só conseguia rir. Enfim, é quinta série mesmo, né? Rir de cueca no chão, mas Mas tem uma cueca. não, uma cueca no chão num trabalho pra rir mesmo. Mas, e falar em cueca, teve uma situação também nessa mesma empresa que a gente trabalhava com os modelos, né? E os modelos tinham que estar de bermuda. E aí chegou um modelo, e às vezes iam uns modelos que não eram tão bonitos, assim, os modelos mais normais, assim, mas às vezes iam uns modelos, e o departamento era totalmente feminino, só tinha mulher, praticamente. E os caras chegavam e a gente ficava, né, derretido ali, meu Deus, esse homem. Ficava um negócio, um alvoroço, né? E um desses caras, E ele o cara ia no chegou... banheiro, fazia um cocô, né, Lucas? Nossa, não, gente, não. Só que o rapaz chegou, um desses, e ele era muito gato, e ele chegou e ele veio de calça, e a gente falou pra ele, olha, você precisa, pra gente fazer o teste, você precisa estar de bermuda. Então tem uma bermuda aqui, você só troca e veste, né? A gente entregou a bermuda a ele. E ele simplesmente, no meio do escritório, na nossa frente, abaixou a calça. Ficou só de cueca, ele ia trocar ali mesmo, porque o modelo, ele tá acostumado a trocar de roupa na frente de todo mundo. Só que ali só tinham mulheres, né, casadas, namorando, comprometidas, e também estávamos no meio do escritório, afinal de contas. A gente, não, peraí. Levou ele para um banheiro, para um lugar para ele se trocar. E as todas se olharam. Meu Deus do céu. Então foi ótimo. Eu, com certeza, não teria mandado se trocar no banheiro, mas tudo bem. Para. Deixa. Felipe. Deixa aí. O Lucas ia deixar, não, deixa ele tirar, deixa ele trocar a roupa aqui, não aqui tem mesmo, problema. aqui os modelos quando vêm se trocam aqui, na frente de todo mundo. É aqui mesmo. Fica à vontade.
Maravilhoso. De cueca não vai rolar não, inclusive. Pode tirar a cueca. Conta do Moisés. Tá bom, vou contar do Moisés. A do Moisés foi uma liderança maravilhosa que a gente tinha numa empresa. O Lucas acho que conhece essa liderança. Mas Lucas tudo bem. conhece. E aí essa liderança entrou numa reunião com seus liderados, outras lideranças da empresa, né? Os líderes das áreas ali. E essa pessoa, a gente estava discutindo o projeto ali, como é que ia ser e tal. De repente ele falou assim: peraí, que eu vou passar um vídeo para vocês. E aí a gente tem que botar o vídeo o link desse vídeo na descrição, caso alguém não tenha visto, né? Para entender o contexto, né? Mas tem um vídeo do Silvio Santos, que é um senhor chamado Moisés, que vai tentar participar de uma brincadeira do Topa Tudo por Dinheiro. Eu amava Topa Tudo por Dinheiro, era muito bom. E ele vai tentar participar e ele simplesmente não consegue, porque ele não consegue entender a brincadeira. Vale o vídeo, né? Não vou detalhar aqui. Mas essa liderança maravilhosa passou esse vídeo pra gente assistir e a gente rindo e não entendendo. Gente, o que tá acontecendo? Por que ele tá passando esse vídeo? E quando o vídeo se conclui, ele olhou pra todo mundo e falou: então, vocês todos aqui são Moisés. Vocês são todos Moisés. A gente criou uma hashtag, vocês são todos Moisés. Esse foi o jeito dele falar pra gente. Management 5.0, né? É o... Liderança, leadership. Foi o jeito dele falar pra gente que, assim, vocês são incompetentes. E vocês não conseguem entregar. Eu não estava neste momento, porque se eu estivesse, ia dar ruim. Aliás, eu só não. Se o Lucas estivesse nesse momento, também ia dar ruim. Já até entendi a situação, eu lembrei aqui da situação. Ai, meu Deus. O Lucas não tava, né? Não, isso aí. Eu e o Lucas, a gente já tinha perdido a paciência há muito tempo. Vocês já passaram por situações... Não, eu ia perguntar se vocês já passaram por situações, problemas pra falar alguma coisa em outra língua, né? Que a gente, às vezes, tem interações com... Trabalhando em empresa multinacional, às vezes a gente tem que falar em inglês, tem que se virar ali e rola umas gafes de vez em quando, né? Nossa, com certeza. Eu falo espanhol parte do dia, né? Então, por exemplo, uma coisa boba, né? Pero é mas, porém, e perro é cachorro, né? Então, às vezes, vira e mexe, eu arranho um pouco mais o R e sai outro significado, ou mando um portunhol, ou falo uma coisa em português porque eu esqueci ali que sai outro significado. Então, pô, isso é muito, muito, muito comum. Mas eu cheguei num ponto que eu parei de me desculpar e as pessoas estão lá entendendo e segue o baile. Mas no início foi muito complicado. Imagina, né? Tipo assim, a gente tem que fazer isso aqui, cachorro, eu não sei quando que vai dar pra entregar. Não, o que eu gosto, acho que eu estou vivendo isso lá. Eu acho que você deve estar vivendo isso lá, porque eu gosto do seguinte, eu passei por situações que a pessoa fala o seguinte: você fala espanhol? Não, eu falo espanhol, tudo bem. E aí começa, né? Eu tenho que hacer una coisita e não sei. E aí começa a falar um portunhol, um negócio assim, você fala, sei. O brasileiro tem muito isso, né, com o espanhol, né? Tipo. E aí você chega a se arrepender do outro lado. Você fala, pô, se fosse pra falar assim, eu também falo espanhol também. É que nem aquele italiano de novela das 8, né? Tipo. Faz a mãozinha, bota um sotaque no português e tá fluente. Essa de falar errado, não teve uma chefe sua que falava negócio de tudo junto, separado? Como é que é a história do tudo junto? Ah, é. Boa. Cara, você me lembrou. É porque eu não lembro. Eu acho que já sou velho, já eu esqueço. Então, teve uma chefe minha. Caraca, você lembrou bem isso, é de quando eu era estagiário. Teve uma chefe minha, né, que eu lembro que eu tava... Ela era minha chefe, eu estagiando ali, cheguei de manhã cedo no trabalho e tal, e era segunda-feira de manhã, não tava, enfim, tava com cabeça pra nada, e eu lembro que na época, eu acho que a gente usava, olha isso, gente, MSN. Acho que era MSN. Ai, meu Deus. Porque eu sou Eu não sou dessa época não, cara, eu não peguei essa época. Eu sou velho, você... Bom, não vou falar nada aqui, mas enfim... e aí no meu MSN a gente colocava umas frasezinhas, né? Tinha um negócio assim que você botava um nickname e a frasezinha e tal. E aí eu botei, sei lá por quê, cara.
eu resolvi botar por que tudo junto é separado e separado é tudo junto. É uma bobeira, brincadeira. E aí, tô lá esperando, trabalhando, comecei o dia e tal. Minha chefe chegou, né, um pouco mais tarde. E aí ela entra na MSN dela, do outro lado, assim, de costas pra mim, e fala: Não, eu discordo. Do nada. Isso eu trabalhando lá, tal, não sei o quê. Aí eu tava com fone, eu gosto de trabalhar com fone, né? Hoje em dia eu não posso mais, mas na época que eu podia trabalhar com fone. E aí eu virei o quê? Aí ela: Não, eu discordo dessa sua frase da MSN. Aí eu falei: Como assim você discorda da minha frase da MSN? Sabe, bateu aquela coisa assim, tipo, hã? Aí ela: Não, tudo junto e separado é separado. Aí eu falei: Não, lê assim, lê a frase de novo. Tem uma complexidade, Tem uma né? complexidade. Ela: Não, eu discordo. Cara, eu sei que era pessoa- segunda-feira de manhã. A pessoa quando é Eu tava na limitada. bad, eu falei o seguinte: você tá certa. Você tá certa. Eu tive um lapso aqui, né? E, bom, deixa eu trabalhar, enfim. E é isso. E foi daí em diante que eu pensei: eu tenho que sair daqui, cara. Eu não posso ficar aqui, eu não posso. Teve essa também, de uma chefe minha virar pra minha amiga e falar: Nossa, Sara, acho que você tá com sistema nervoso. E a Sara respondeu: Ainda bem. Porque se eu não tivesse, eu tava morta. Existe, essas situações existem. Mas eu perguntei. Foi como se você tivesse colocado uma fenda nos meus olhos. Foi a mesma pessoa. Uma Aí eu fenda. falei: Não, você não colocou uma fenda nos olhos. Fenda. Não, Cegou a pessoa. Tem essas coisas assim que acontecem. Mas eu falei essa da língua, né? Porque eu, apesar de, né, ser formada em inglês ali, já assisti as paradas, né, sem legenda e tal, sou fluente em inglês, uau, mas assim, mesmo assim, a gente comete umas gafes, a gente troca umas palavras porque não é a nossa língua nativa, né? E aí, cara, eu cometi uma gafe que inclusive foi assim, foi racista sem eu saber. E foi horrível, porque eu só descobri que foi uma gafe muito tempo depois. Eu tava numa reunião com o pessoal nos Estados Unidos, né? Uma equipe de design lá, que trabalhava com a gente. E aí eu tava conversando e tal, e eu falei: Não, porque amanhã aqui é feriado. Isso eu falando em inglês, né? Amanhã aqui é feriado. E era Consciência Negra, feriado da Consciência Negra. Só que eu traduzi ao pé da letra Consciência Negra. E foi assim, muito, muito ingênuo, porque, primeiro, eu não sabia que eles têm um dia lá também, que acho que é Black Awareness, né? Na época eu não sabia que era Awareness que chamava isso lá, né? E eu também não sabia que era ofensivo você falar nigger, porque a gente fala negra, consciência negra aqui, e nos Estados Unidos é black, né? Se você fala nigger, é ofensivo porque só os negros podem se chamar de nigger lá, né? Só que eu não sabia de nada disso, eu juro, eu não sabia. E eu meio que fiz uma tradução ao pé da letra. Eu falei: No, because tomorrow it's a holiday here, it's nigger's conscience. Eu falei exatamente isso. Só que no momento em que eu falei isso, a ligação caiu. Eles caíram, eu caí, sei lá. E aí caiu, e eu assim, normal, né? Putz, caiu, peraí, deixa eu voltar. Quando voltou, eles dois estavam rindo muito. E eu não entendi na hora por que eles estavam rindo. Eram dois rapazes, e eles estavam rindo. E aí eu deixei pra lá, né? Eu falei: vamos lá, não sei o que, não, acabou a reunião, eu super de boa. E aí, assim, meses depois, muito tempo depois, eu descobri, né, entendi. E aí eu lembrei, eu falei: caraca, por isso que eles estavam rindo, cara, que horror, a hora que eu falei, pelo amor de Deus. Eu queria voltar atrás no tempo e eu não podia. Eu nunca vou esquecer disso. Eu acho que de todas as gafes que eu cometi, essa foi a que mais me deu, assim, aquele frio na barriga de desespero. E foi com muito delay, sabe? Ai, meu Deus. Brabeira, isso aí Essa foi foda, Bianca. Pô, eu posso puxar sobre um tema que eu vi hoje no Twitter, sobre que eu posso considerar uma gafe?
Você pode falar o que você quiser, cara. Tá à Fala o que vontade. você quiser. Já tá na segunda cerveja, eu vou pra segunda taça de vinho. Tô eu no Twitter, que tá cada vez mais terra sem lei. E aí eu vi um post de que era uma menina que tweetava, acho que ela era americana, não sei a nacionalidade dela, que ela dizia que ela estava internada já há alguns dias e ela tirou uma foto da médica no computador na frente dela, vendo um vídeo de YouTube de outro médico para tratar o sintoma dela. Então ela falou assim, meu Deus, estou internado esses dias e minha médica não sabe o que fazer comigo. E aí, Ai, meu pô, Deus. obviamente foi uma grande gafe, mas isso até me trouxe uma reflexão, tipo, o tempo inteiro a gente tá estudando e pesquisando o tempo inteiro, né? A gente não tem a resposta para todos os problemas, acho que independente da profissão que se tenha, mas eu acho que a gafe ali não é ela ir atrás de algum recurso, independente que esse recurso seja, abrir um livro, ir numa biblioteca, trocar uma ideia com um amigo, falou, pô, tô com isso, esse caso, o que você acha? A gente sabe que isso é muito comum. Mas pra mim, porra, a maior gafe foi, pô, você abrir ali um computador, botar no YouTube, na frente da paciente, e você pesquisar sobre os sintomas, sobre o que está acontecendo, e me ajuda a Meu te ajudar. amigo, você está vivendo a era do chat GPT. Você está ferrado. O sonho acabou, velho. Você vai chegar no médico, daqui a pouco é chat GPT. Blá, 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 blá. Ah, tá. Então, olha, você toma isso. Sérgio Malandro. Não, do Sérgio Malandro foi literalmente o Sérgio Malandro estava numa empresa, ele foi fazer uma ação, né, numa das empresas que a gente trabalhava, e aí ele chamou uma moça para participar da brincadeira ali no palco, né, e ele ligou na hora pro namorado, marido, sei lá, dessa moça, e perguntou pro marido como que ele chamava a moça na cama. E o mais surpreendente foi que o marido respondeu e ferrou. E essa moça saiu da empresa, porque a partir dali, todo mundo na empresa começou a chamar ela do nome carinhoso que o marido dela chamava ela na cama. Olha que absurdo. Tá, mas você vai dizer pra gente que o nome carinhoso era esse, né? Não vai ficar no suspense, né? Eu não sei. O pior é que eu não sei. Eu não lembro o nome carinhoso que é. Eu lembrava, lembro. mas eu não lembro mais, não. Lembrava, mas não lembro mais. Não sei. O vinho já tá fazendo um efeito, né? Uhum. Cada um Mas imagina assim, uma bem cringe aí pra pensar aí pra. Na minha cabeça é essa, meio que, sei lá, tchutchuca, tigrona, uma coisa assim. mas eu acho que a pessoa que contou isso pra gente não contou o apelido. E eu acho bom até pra preservar a pessoa, né? Porque quanto mais você conta a história e espalha a história, mais as pessoas vão saber. Então é melhor não falar mesmo, né? Porque coitada da menina, ela teve que sair da empresa, ela ficou extremamente constrangida. Ô, Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Você lembra de alguma que a gente tenha passado juntos? Passado junto. Eu acho que tem uma de um menino que estava olhando uma foto, lembra? Você veio falar pra mim. Não teve um Nossa, eu não negócio. acredito isso, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, eu nem lembrei disso. Eu posso contar. Conta aí. Teve uma época que eu trabalhava com o Felipe, que está aqui com a gente. E aí a gente trabalhava no térreo, né? Essa empresa tinha vários andares, então a gente trabalhava no térreo e tinham. Acho que eu e o Felipe de produto, o resto era dev, galera que trabalhava com infra. Aí teve um dia que eu levantei e fui comprar algo lá fora, né? Às vezes, né, batia fome e tudo mais. E aí, nisso que eu levantei e olhei no computador algumas vezes atrás de mim, tinha um WhatsApp aberto. E aí, o WhatsApp estava aberto com uma nude aberta para todo mundo ver. Só que, tipo, sabe quando só você viu a parada? Eu fiquei tipo assim, olhando pro lado do outro. Eu falei, gente, o que eu faço? Aí tava todo mundo sentado, trabalhando, tudo mais. Eu fiquei, tipo, olhando pro lado do outro. Eu falei, finge que eu não vi, finge que. Ou falo que vi. Eu fiquei, tipo, vai e volta, vai e volta. Eu fiquei suando. Falei assim, gente, o que eu faço? Aí eu cheguei, assim, pertinho, assim, do monitor, assim, e desliguei, assim, o monitor, porque eu falei assim, gente, aquilo ali me constrangeu de um nível, sabe? Tipo assim, vergonha alheia, que parece que tá acontecendo com você. E nisso, sei lá, acho que durou uns 2 minutos, tá todo mundo ali trabalhando nas suas coisas, mas pra mim passou assim horas da decisão que eu tomava. Tipo assim, deixo ali, Qual foi a decisão que você tomou? viu ali o Falar Bilal. comigo.
Exato. Eu desliguei o monitor e depois eu fui, obviamente, morrendo de rir, contar pro Felipe e apontar quem era, né? Porque, pô, né? Eu não vou contar a fofoca pela metade. Ué, dessa de nude a gente viu uma vez, né, no escritório que a gente trabalhava, lembra? Que dava de frente para um outro prédio, né, com outros escritórios, e um rapaz estava, a mesa dele era de costas para a janela e ele estava com o monitor ligado, assistindo um filme pornô. E aí alguém na nossa sala viu. Fui eu. Foi você? Fui eu. E de repente a empresa inteira estava em pé na janela, olhando, né? O que o cara estava assistindo. De repente a gente começou a gritar, né? A gente começou a gritar, acenar pro cara e tal. E aí, lá pras tantas, o maluco olha pra trás. E tem um andar inteiro da empresa Um andar parado. inteiro da empresa no outro prédio. Ah! Ele desligou, ele cumprimentou a gente, acenou, desligou. Acenou, ficou sem graça. Meu Deus. É porque a gente chega uma hora que você já tá todo cagado que você esfrega a merda no corpo, cara. Tipo assim, assume que fez e é isso, sabe? Eu acho que é a melhor coisa em algumas situações. A gente ficou assim, e aí? Agora descemos e vamos esperar ele lá embaixo, porque ele vai sair e a gente faz Pô, vocês... esse lance de pornô no trabalho, né? Puxando um pouco isso. Também teve uma vez onde eu trabalhava também com software e tudo mais, e aí eu pedi um print do bug para ver com o cliente. E aí, quando ele mandou o print da tela, ele mandou algumas abas, né? E aí tinha uma aba lá desse site XXX da vida ali aberta. Eu falei, não é possível, cara. Eu sei. E aí é óbvio que aí um vê, outro vai, e aí todo mundo que ia lá depois desse cliente comentava, né? A história. As pessoas pegam não, eu achei que você estivesse contando uma de uma pessoa que eu sei que você conhece essa pessoa e que o histórico do browser, ela entrou, uma pessoa super importante na empresa, e ela entrou para acessar o browser, né? Ai, meu Deus, sim. Ai, meu Deus do céu. Tava no E tinha lá slide, ainda tava na apresentação, tava projetando. E tinha histórico de site, enfim. E tava projetando. E tava projetando, abriu lá a Safari, botou ali o X, mostrou o histórico. Isso. Histórico todo. Aí todo mundo, tipo assim, nessa baixa a cabeça finge que não viu, né? Era uma pessoa. E o presidente da empresa falando assim, não faz isso, não, pô, fulano, não faz isso. Ai, meu Deus. Gente, eu lembrei de uma outra que acho que é a minha última, mas ela é totalmente não relacionada com o que vocês estão falando, mas eu também foi comigo também. Eu tava não é necessariamente de trabalho, mas é uma gafe, e eu tava com pessoas do trabalho. A gente tava indo pra uma reunião externa, e aí a gente tava tentando pedir um carro de aplicativo ali, né, e a gente não conseguiu. E aí a gente entrou no táxi. Só que eu tô tão acostumada já a entrar em carro de aplicativo que eu acho que eu tô naquele carro, né, e tal. E lá pras tantas na corrida, a corrida era longa e tal. Um outro táxi lá de fora cortou a gente, ou fez uma cagada qualquer no trânsito. E eu esqueci completamente que eu estava dentro de um táxi. Eu comecei a xingar os taxistas, falar que taxista é assim mesmo. Taxista é uma merda. Por isso que eu pego o Uber, largou. Por isso que não sei o quê, e aí papapá. E aí, aí quando eu olho pro lado, então, e tava só eu de mulher e os outros meus colegas eram 3 homens, os 3 olhando pra mim assim, com aquela cara de você tá maluca? E quando eu olho pra eles, aí eu gelei. Quando eu percebi, eu gelei. Falei, meu Deus, eu tô dentro de um táxi. E aí o taxista não falou nada, ficou quieto, deixou a gente. Quando a gente saiu, disse assim, porra, a gente ia levar porrada por sua causa. O maluco ia bater na gente. Porque você começou a reclamar. Eu esqueci completamente que eu tava dentro de um táxi. E eu fiquei muito envergonhada e muito... Meu Deus, foi horrível. Ai, mas enfim. Mas, gente, a gente já falou muito, tem muita história. E eu acho que dá pra gente fazer, inclusive,
outro episódio de gafes mais pra frente, né? Nesse quadro de histórias. A gente chama outras pessoas e vai lembrando de Até mais. porque é um negócio que acumula, né? Você vai criando Vai gafes, acumulando. né? E essas foram as que a gente lembrou até então. Mas queria agradecer imensamente ao nosso querido Lucas por ter vindo hoje. Foi sensacional, adorei o papo. De nada, muito obrigado pelo convite de novo. Adorei falar com vocês, lembrar desses momentos. Alguns eu fiquei com vergonha alheia, né, daquele sentimento ruim, mas a grande maioria foi ótimo relembrar. E eu espero de novo o convite para a gente falar um pouquinho aí de coisa mais séria. Com certeza vai rolar esse convite. Não, tem que rolar, né? Porque é um desperdício chamar uma pessoa que é Super super profissional. referência, super profissional e só fala bobagem. A gente tem que aproveitar depois para falar coisa séria, né, Lucas? Mas é Não, porque hoje além tem essa credibilidade, né? Falou assim, vamos falar, chamar aquele cara lá que só fala de catarro, de dor entupido pra falar. ferrou, agora ninguém vai mais te levar a sério, Lucas. Mas super convidado sempre, porque, enfim, você é top, Lucas. Combinadíssimo. Mas enfim, é isso, gente. Obrigada. Lembrem de comentar, compartilhar. Se vocês pensarem em gafes, coisas legais pra gente contar aqui, mandem pra gente. Se você for uma pessoa assim cheia de história, inclusive, convence a gente traz você aqui pra contar também. Tá tudo liberado. A gente vai ter aí esse quadro com uma certa frequência. A gente vai fazer esse quadro de histórias que é o nosso happy hour, é o momento que a gente descontrai mesmo, que a gente faz essa descompressão aí de assuntos de trabalho. Sim, esse quadro é para isso. Não só gafes, situações inusitadas, engraçadas, aquelas que vocês contam na mesa de bar, no happy hour, depois do expediente, aquelas coisas absurdas que acontecem, tipo essas que a gente contou aqui. Detalhe, inventaremos, trocaremos todos os nomes, fiquem tranquilos, não vamos falar nome de empresa, não vamos falar nada. Se vocês já quiserem botar com o nome trocado, melhor ainda. Mas avisa pra gente, que vai que a gente troca de novo e aí, sem querer, bota o nome real da pessoa. Mas, enfim. Até o próximo. Beijo, tchau, tchau. Valeu! E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais te inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? Manda lá! Você também pode nos seguir no Instagram, @brokenmachines.podcast para mais conteúdo. Lançamos novos episódios de 15 em 15 dias. Até o próximo!